Fala aí, galerinha da Pré-Militar, tudo bem com vocês? Professora Lu aqui, na nossa videoaula aí de sexta-feira de trigonometria, beleza? Galera, para quem faltou na nossa última aula, a gente falou tudo isso aqui, ó, sobre equações trigonométricas, beleza? A gente falou aí que existem 3 equações trigonométricas fundamentais, né? Que é a seno de alfa igual a seno de beta, cosseno de alfa igual a cosseno de beta, tangente de alfa igual a tangente de beta. E a gente também viu aí que a maior parte das equações trigonométricas que vão aparecer, elas conseguem ser transformadas, reduzidas aí nas equações fundamentais, tá bom? Então, se aparecer uma equação fundamental mais complicada que isso, provavelmente você vai conseguir reduzir ela em alguma coisa desse tipo, tá bom? Lembrando aí que se você tem uma equação, por exemplo, cossecante igual a cossecante, você pode transformar em seno igual a seno, a mesma coisa para secante e o cosseno, e a mesma coisa para tangente e a cotangente, tá bom? Então, basicamente, a gente falou o seguinte na nossa última aula, né? Que se você tem assim que seno de alfa é igual a seno de beta, né? Em que seno de beta aí seria um valor conhecido, por exemplo, meio ou seno de 15, alguma coisa do tipo, né? Então, aqui vai estar o nosso valor conhecido, o valor numérico, e a ideia aqui é achar o alfa, né? Achar que ângulo que vai ter o mesmo seno que esse, beleza? Então, é basicamente isso que as equações trigonométricas se preocupam. Tudo bem? Então, se a gente tem aqui um ângulo conhecido, né, beta, o alfa, ele tem que, se essa equação é essa, né, seno alfa igual a seno beta, o alfa, para ele ter o mesmo seno que o beta, ele tem que estar em uma posição, ó, ele tem que estar nessa posição P ou P' no ciclo trigonométrico, né, tá? Em que essa posição P aqui, ele estaria na mesma posição que o beta, né? Ou seja, o nosso alfa, ele é igual ao beta mais um número de voltas aí inteiro, beleza? Ou o nosso alfa, ele vai estar nessa posição aqui, ó, na posição de π menos beta, porque se o nosso alfa está aqui ou aqui, ele vai ter, então, o mesmo seno que o ângulo beta, tá bom? Então, essa equação aqui, ó, seno alfa igual a seno beta, é resolvida dessa maneira. Então, o alfa, ele é o beta na mesma posição, ou o alfa, ele é o beta nessa posição aqui, ó, na posição de π menos beta, tá bom? Então, essa daqui seria a solução aí de uma equação trigonométrica seno-seno, beleza? Então, o alfa é beta mais 2kπ, ou o alfa é π menos beta mais 2kπ. O k aí, então, sendo um número inteiro, tá bom? A equação do cosseno ela é bem parecida, né? Se dois ângulos têm o mesmo cosseno, de duas uma. Vamos falar aí que o nosso beta está nessa posição, né? Então, o alfa tem que estar na mesma posição no ciclo trigonométrico, ou ele tem que estar nessa posição, tá? Se o alfa está nessa posição, ele possui o mesmo cosseno que o beta. Daí a gente tira que o alfa, ou ele é beta mais 2kπ, ou ele é menos beta mais 2kπ, tá bom? Entendam aí o kπ, o 2kπ aí sendo um número inteiro de voltas, tá bom? E finalmente a gente tem a equação tangente de alfa igual a tangente de beta, que para dois ângulos possuírem a mesma tangente, ó, eles têm que ocupar ou a posição P ou a posição P', tá bom? Então, ou o nosso alfa vai ser beta mais 2kπ, mesma posição, ou o nosso alfa vai ser beta mais π mais 2kπ, ou seja, se o beta está aqui, o alfa pode estar aqui, que eles vão ter a mesma tangente, tá bom? Eles podem estar aí defasados de meia volta, ou seja, de π, tá? Tanto essa aqui quanto essa aqui, ó, elas podem ser resumidas nessa solução para tangente, tá? Só lembrando aí de tirar a condição de existência da tangente, né? Não vai existir tangente nem nessa posição, nem nessa posição, beleza? Então, tanto o alfa como o beta, eles não podem estar aqui, ó, beleza? Porque senão não tem tangente. Então, basicamente foi isso aqui que a gente falou na nossa última aula, tá? Se você faltou nela,
eu recomendo aí você ler o capítulo 7 do IES volume 3 de trigonometria, que ele traz essa teoria completa sobre equações trigonométricas de forma clara, tá? Mais uma vez, estou aqui reforçando que eu baseei a minha aula nesse livro, tá bom? Do IES. Então, toda a teoria que eu estou passando para vocês pode ser encontrada nesse material, tá? Bom, então, dito isso aqui, né? Isso aqui foi o que a gente falou na nossa última aula. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, galera, a gente vai falar sobre funções circulares inversas. Funções circulares inversas. Tá? Então, as funções circulares aí são seno, cosseno, tangente, cotangente, né? E assim por diante. São as funções circulares. E agora a gente quer encontrar quem são as inversas delas, tá bom? Aqui a gente vai falar bastante sobre função inversa, tá bom? Então, se você ainda não assistiu a aula que eu passei ontem sobre função inversa, corre lá para assistir, porque eu vou tomar aqui que vocês já tenham estudado a função inversa, beleza? Então, vamos começar, galera, encontrando aqui, né, definindo quem vai ser a função arcosseno. Que vai ser, então, aí a função inversa do seno, tá bom? Se a gente pegar a nossa função f de x é igual a seno de x, vamos desenhar aqui o gráfico dela, ó. Então, na horizontal aqui, a gente tem os nossos x's, né? Que vão ser os nossos ângulos. E na vertical, a gente vai ter o seno de cada ângulo. O gráfico da função seno, a gente estudou e viu que ele era assim, ó. Tá? Daí, pergunta para vocês, né? Essa função aqui, ó, definida aí dos reais para os reais. Ela é injetora e sobrejetora? Pausa o vídeo aí e dá uma pensada. A resposta é não, não é? Porque se você pegar aqui valores maiores que 1 para o y, ó, existe todo aqui um contradomínio que não tem x, ó, resultando nele, ó. Então, essa função não é sobrejetora, porque esses valores de y aqui, não existe x que dá eles, tudo bem? E ela também não é injetora, porque se você pegar um y aqui, ó, mais de um x resulta nesse mesmo y, tá bom? Então, para esse mesmo y aqui, ó, a gente teria vários x's, né, infinitos, na verdade, infinitos x's que resultariam nesse y. Então, a função seno, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Vou colocar aqui, ó, não injetora e não sobrejetora, tá? Aí, a gente quer encontrar uma função inversa, né, para o seno, só que ele não é injetora e nem sobrejetora. Então, o que a gente faz? A ideia aqui tá em limitar o nosso domínio e o nosso contradomínio, tudo bem? Para que essa função aqui ela se torne injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né, possibilitando aí o cálculo da função inversa, beleza? Então, vou redesenhar aqui o gráfico para a gente poder analisar isso aí melhor. Bom, galera, isso aqui vai ser uma definição, tá bom? Ou seja, é uma coisa que foi inventado, tá? Que é o seguinte. A gente vai precisar limitar aqui o domínio e o contradomínio da nossa função, tá bom? Por definição, a gente vai limitar o nosso domínio, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, tudo bem? E o nosso contradomínio, a gente vai limitar ele de menos 1 até 1. Então, ó, vai formar esse retângulozinho aqui. Tudo bem? A gente vai ter esse retângulozinho aqui. Então, se o seu domínio ele fica definido aí
de menos π sobre 2 até π sobre 2, e o seu contradomínio fica definido de menos 1 até 1, essa função aqui, ó, f de x igual a seno de x, ela se torna bijetora, tá bom? Então, a função definida dos reais para os reais não é nem injetora nem sobrejetora. Mas agora que a gente limitou o nosso domínio, o nosso contradomínio, ela se torna bijetora, tá bom? Esses valores aqui, ó, de domínio e contradomínio, então, eles foram uma definição matemática, tá bom? O pessoal da matemática que resolveu definir esse retângulo. Então, galera, ó, por que o pessoal resolveu definir isso aqui para a função seno, né? Porque se você quiser pegar outra fatia da sua função que seja bijetora, você teria que pegar daqui, ó, até aqui. Tudo bem? Então, os matemáticos, basicamente, eles quiseram conter o zero, né? Nessa brincadeira aqui. Por isso que o retângulo que a gente vai formar aqui, ó, ele começa no menos π sobre 2 e vai até o π sobre 2, tá? Para poder conter o zero, beleza? Mas se você quiser definir uma função nova aí, inversa do seno, que tenha domínio daqui até aqui contra domínio de 1 até menos 1, ó, você pode, tá bom? Mas aí não vai ser a função arco-cosseno tradicional, tá? A função arco-cosseno, então, ela é definida nesse quadradinho verde que eu desenhei aqui, tá bom? Que é uma fatia da função como um todo que apresenta comportamento de bijeção, beleza? Agora que você está com uma função bijetora, você pode definir a função inversa dela, tá bom? Então, a gente vai falar assim, ó, que f menos 1, definido, então, de menos 1 até 1, então, esse aqui é o nosso domínio, ela é definida de menos 1 até 1, e o contradomínio dela vai ser menos π sobre 2 até π sobre 2, em que f menos 1 de x vai ser aí, então, o nosso arco seno de x. Tá bom? E tá aí, então, a função inversa do seno. Geralmente, as pessoas também representam a função inversa do seno assim, ó. Seno menos 1 de x, tá bom? Isso aqui é outra representação que a gente tem. Mas o seno elevado a menos 1, né, que seria a função inversa do seno, ele é a função arco-seno, tá bom? Não confundam seno menos 1 de x com seno de x elevado a menos 1, tá bom? Isso aqui é o inverso do seno de x. Isso aqui é a função inversa do seno, beleza? Ficou claro isso aí? Bom, o que isso significa, pessoal? Isso significa que se você pega aí, por exemplo, o arco seno de meio, né? E você quer calcular essa função, eu sei que existem aí vários ângulos, né? Vários x's que tem seno meio, tudo bem? Se a gente for analisar aqui o ciclo trigonométrico, ó, você pega aqui o meio. Então, quem são os ângulos que tem seno meio, ó? Seria, então, aí o π sobre 6, né? O 30 graus, mais 2kπ. Ou então, os ângulos nessa posição, né? Que seria x igual, ó, π menos π sobre 6, daria 5π sobre 6, mais 2kπ, tá bom? Então, esses daqui, ó, eles são todos os ângulos que tem seno meio. Só que a função arco-seno, ela vai entregar um valor só, porque isso aqui é função, tá bom? Então, como a nossa função arco-seno foi definida naquele domíniozinho e contradomínio que a gente desenhou aqui atrás, ó, nesse quadradinho aqui, né? Aí você teria algo desse tipo. Se você pega o meio que está aqui, ó, só vai existir um valor de x que vai dar esse seno meio. Esse valor de x, então, seria o π sobre 6, tá bom? Porque o π sobre 6, ele está aí dentro do intervalo,
menos π sobre 2 até π sobre 2, que vai ser o domínio da função arcosseno. Tudo bem? Então, tipo assim, eu sei que existem muitos valores aí de ângulos, na verdade infinitos, que dão seno meio. Mas a função arcosseno, ela vai entregar um valor só pra gente. E esse valor que ela vai entregar, então, vai ser justamente o π sobre 6. Tudo bem? Então, se, por exemplo, você pega aqui o seno de 5π sobre 6. O seno de 5π sobre 6 vai ser meio. Agora, se você pegar esse meio e aplicar a função inversa do seno, ó, arcosseno de meio, isso aqui vai te entregar o valor π sobre 6, tá bom? E lembra lá quando a gente foi definir a função inversa, que a gente falou sobre um teorema que diz o seguinte, ó, f menos 1 de f de x tem que ser igual a x? Lembra desse teorema aqui da última aula? Por que, então, se a gente pega aqui o arcosseno do seno de 5π sobre 6, por que que isso aqui, ó, eu tô pegando a função inversa e tô compondo ela com a função normal, ó, por que que isso aqui não vai dar 5π sobre 6, como a gente estudou no teorema da aula passada, e por que que isso aqui tá dando π sobre 6? Tá bom? Vocês conseguem responder isso aqui? Pausa o vídeo aí e dá uma pensadinha, né? Por que que esse teorema aqui diz que f menos 1 de f de x dá x, e aqui a gente está pegando f menos 1 e compondo com f e não está dando x? Por quê? Muito bem, pessoal. Eu sei que vocês responderam certo aí, né? Isso aqui, ó, e isso aqui, apesar dessa daqui ser a função inversa do seno, né? Elas não são a... você está trabalhando com domínios e contradomínios diferentes, tudo bem? A gente não está compondo a mesma função aqui, tá bom? Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui o quadro anterior. Isso aqui que a gente encontrou, ó, f menos 1 de arcosseno, está definido, ó, com esse domínio e contradomínio. Então, se você pegar o seu 5π sobre 6, ele está fora do domínio da função seno que a gente usou para inverter, tá bom? Isso significa, ó, que o que você está fazendo aqui não é f menos 1 de f, tá? Porque essa função aqui, ó, ela é uma função diferente, porque o domínio e o contradomínio dela é diferente desse aqui, ó. Tá bom? Você está pegando um número que é maior que π sobre 2. Então, tecnicamente, você não está compondo f menos 1 com f. Você está compondo f menos 1 com uma função g, com um domínio diferente, tá bom? Conseguiram entender isso? Né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é isso. A gente precisou limitar o domínio contra o domínio do seno para poder achar a função inversa dele. Se você pega um seno que está fora desse contradomínio, isso aqui não vai funcionar, tudo bem? Então, o arcosseno de seno de 5π sobre 6 não vai ser 5π sobre 6, vai ser π sobre 6, tá bom? Por causa disso aqui, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro aí, a gente vai falar mais sobre isso aí nas próximas funções inversas, mas fiquem à vontade aí para postar nos comentários as dúvidas, tá, pessoal? Bom, nessa próxima parte da aula, a gente então vai aprender a desenhar, né, o gráfico da função arcosseno, tá? Então, eu vou colocar aqui o gráfico da função seno, com domínio e contradomínio limitado. Então, aqui a gente tem x e y. E aqui embaixo, eu vou colocar arcosseno, tá? Então, aqui a gente tem o seno de x. E aqui eu vou colocar arcosseno de x. Então, vamos lá, ó. Quando o nosso x vale π sobre 2,
o nosso seno vai valer, então, 1. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar o 1 e o menos 1. O π sobre 2 e o menos π sobre 2. E eu vou colocar aqui, então, esse primeiro ponto, ó. O ponto 1, π sobre 2. E quando o nosso x aqui em cima valer menos π sobre 2, o nosso y vai valer menos 1, tá? Então, o menos 1 aqui vai estar relacionado com menos π sobre 2 aqui. Beleza? O zero vai estar aqui. E aí, a gente vai ter que desenhar essa curva assim, ó. Tá bom? Porque, como a gente estudou lá na aula de ontem sobre função inversa, a função inversa ela é espelhada na bissetriz do quadrante, né? Então, se você desenhar aqui a bissetriz do quadrante, bom, a próxima função que a gente tem aqui vai ser a função arco cosseno. Beleza? Então, eu vou desenhar aqui o gráfico da função cosseno. Y é igual a cosseno de x. E a gente viu lá que o cosseno ele é uma função par, então ele tem simetria no eixo y. E o gráfico que a gente tem é esse aqui. Beleza? Se a gente pegar, aqui vai ser o π sobre 2, e aqui o menos π sobre 2. Se a gente pegar o mesmo retângulo que a gente pegou na função arcosseno, pessoal, ó, a função cosseno, ela não vai ser bijetora, não é? Porque, ó, a gente tem aqui essa concavidade aqui, ó, que para um mesmo y existem 2x, tá? Então, o domínio contra o domínio que a gente vai pegar aqui na função cosseno, ele vai ser diferente do que a gente pegou na função seno, tá? E às vezes, eu acho que é isso que causa um pouco de dúvida nos alunos, tá? A gente pegou daqui até aqui na seno, ó, porque esse intervalo aqui, ele continha o zero, e era um intervalo em que a função é bijetora. Aqui no cosseno, ó, a gente vai pegar esse retângulozinho aqui de domínio contra domínio, ó. Tá bom? Esse retângulozinho, ele contém o zero, e nesse pedacinho aqui, a nossa função ela é bijetora, tá? Era para essa curva aqui estar encostando aqui, tá bom? É que o desenho ficou ruim, mas a gente tem esse aqui, ó. Tá? Então, a função cosseno a gente não consegue inverter, né? Se ela for definida aí dos reais para os reais. Mas se a gente definir, então, a função cosseno do zero até o π, ó, esse ponto aqui vai ser o π, que é onde o cosseno dá menos 1, tá bom? Então, se a gente definir a nossa função cosseno de 0 até π como domínio e o contradomínio de menos 1 até 1, a função cosseno ela se torna, então, bijetora. E a gente pode inverter ela, tá bom? A gente pode encontrar a função inversa. Então, vamos lá, ó. Definição aí da função arco cosseno. F menos 1 de menos 1 até 1 para 0 até π, né? Troquei, então, o domínio contra o domínio de lugar na hora de encontrar a inversa. Em que f menos 1 de x seja, então, aí o arco cosseno de x. Pronto. A função aqui, ela está definida. Vamos dar uma olhadinha, então, no gráfico dela. O gráfico da cosseno de x versus x aqui, então, seria assim, beleza?
E, ó, vamos colocar aqui os valores, ó. Você tem 0 aqui, π aqui, 1 e menos 1. Tudo bem? Então, ó, como é que faz para encontrar o gráfico da função arco cosseno de x? O domínio dela é de menos 1 até 1. Então, a gente vai de menos 1 até 1. E o contradomínio dela é de 0 até π. Beleza? Então, se a gente pegar aqui o ponto π menos 1, aqui a gente vai ter que pegar o ponto menos 1π. Tá aqui o nosso ponto. Esse ponto aqui corresponde a esse. E esse ponto aqui, ó, 0, 1, vai ser esse ponto aqui. Beleza? Aqui, ó, aqui o nosso x vale π sobre 2, ó, que é quando o cosseno é 0. Então, esse ponto aqui, ó, vai ter que ser o ponto π sobre 2. E aí a gente tem aqui o desenho da nossa função, ó. Tudo bem? Esse gráfico aqui, ó, é mais difícil de enxergar a simetria dele em relação à bissetriz, mas vamos tentar, ó. Então, temos aqui a nossa função f de x, que é igual a tangente de x, tá bom? Vou desenhar aqui o gráfico da tangente. O gráfico da tangente é assim, ó. Aqui nós temos as assíntotas, em menos π sobre 2 e π sobre 2. O gráfico da tangente ele continuaria para cá, né? Porque ele é um gráfico periódico, então esse padrão aqui ele vai se repetir para a esquerda e para a direita. Só que a gente só está interessado em uma fatia da função em que ela é bijetora, não é isso? A função tangente de x, ó, ela é definida para todos os x's diferentes de π sobre 2 mais kπ, tá? Esse aqui seria, então, o domínio da função tangente, e o contradomínio aí a gente tem os números reais, tá bom? Só que agora isso aqui vai precisar mudar, porque a gente só quer como domínio esse pedacinho daqui até aqui, tá bom? E para a gente garantir a nossa bijeção, a gente não pode incluir, então, esses pontos das extremidades, porque se você fala assim que o seu domínio é de menos π sobre 2 até π sobre 2, na hora que você virar isso aqui, ó, o π sobre 2, ele vai ser uma imagem que não tem nenhum elemento do domínio que resulta nela, tá bom? Então, a gente vai excluir aqui esses pontos das laterais na hora de definir o nosso novo domínio, para que a função tangente seja bijetora, tá bom? Então, o nosso domínio ele vai ser de menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto, tá? Aqui, ó, conjunto aberto, não estou pegando os pontos das extremidades. E isso aqui é o contradomínio que vai continuar sendo os números reais, tá bom? Porque a função tangente ela começa lá no menos infinito e vai até o infinito como imagem, então não tem o que fazer com o contradomínio aqui, tá bom? Ele vai continuar sendo os números reais aí. Agora que a gente delimitou, então, esse retângulo, né? Esse retângulo infinito para cima e para baixo, ó, a gente pode aí definir a função inversa da tangente, né? Então, a função arco tangente seria definida aí dos reais para o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, beleza? E aí a nossa f menos 1 de x vai ser a função arco tangente de x, beleza?
O gráfico dela é assim, ó. Então, o nosso contradomínio, ele vai até π sobre 2 aqui. E até menos π sobre 2 aqui. E o gráfico seria assim, então, ó. Tá? Ele é assintótico aqui. Tudo bem? Então, essa aqui que é a função arco-tangente. Tá? Vou estar colocando aí a foto da tangente da arco-tangente juntas, para vocês verem aí a simetria que elas têm em relação à bissetriz. Beleza? Bom, galera, dito isso, vamos então aqui, ó, fazer um resumo do que a gente viu até agora, tá bom? Então, a função y igual a arcosseno de x, ela é definida aí do menos 1 até o 1 para o menos π sobre 2 até o π sobre 2. Tá? No ciclo trigonométrico, a gente teria o seguinte: se você pega aí um seno e você quer saber qual arco que resulta esse seno, você vai pegar o arco presente nessa parte do ciclo trigonométrico, tá bom? Então, você vai pegar um seno qualquer aí, por exemplo, menos meio, ó, vou pegar aqui o menos meio. O ângulo que tem seno menos meio vai ser, então, esse aqui, ó. Tudo bem? Seria essa abertura aqui negativa, beleza? Pode ver aí que a nossa função arco-seno é bijetora, tá? A nossa função arco-cosseno de x seria definida, então, de menos 1 até 1 como domínio e como contradomínio de 0 até π, tá? No ciclo trigonométrico, isso se reflete da seguinte forma, ó. Qualquer valor de cosseno que você pega aqui, ó, vai ter um único ângulo que resulta nesse cosseno, tá bom? Então, se você quer saber o arco que tem cosseno, sei lá, menos meio, tá? Daria aqui, então, o 2π sobre 3, tá? E, finalmente, aqui, pessoal, ó, y é igual a arco tangente de x. O nosso y, então, ele seria definido aí dos reais até o menos π sobre 2, π sobre 2. Beleza? Então, a gente teria isso aqui, ó. Você pode pegar qualquer ponto dessa reta aqui, ó. Que, por exemplo, se você pega esse ponto aqui, esse ângulo aqui é que vai ter essa tangente, tá bom?